Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um livro muito importante. Um livro de grande importância para certos acontecimentos que têm acontecido em todo o mundo e que é um livro que já foi escrito há alguns anos e que teve agora uma edição em português. E eu achei muito importante trazer este livro para os meus amigos do Facebook. Já tinha apresentado a versão em francês, que saiu em 2014, e agora vou apresentar a versão portuguesa, que saiu este ano em fevereiro de 2020. Portanto, o livro é muito recente aqui em Portugal e é uma das obras fundamentais para compreendermos o que é que está a acontecer na civilização ocidental, o que é que está a acontecer na Europa e nos Estados Unidos. E é muito importante este livro e eu vou pedir a todos os meus amigos para quem puder procurar o livro, para que consigam comprar o livro. O livro está à venda praticamente em todo lado, portanto na Bertrand, na FNAC, na Almedina também, há várias lojas. E o livro é de um professor, que eu já vou explicar quem é, que se chama Alexandre Delval, que é francês, italo-francês, e que escreveu este livro. Aqui tenho a versão portuguesa, O Complexo Ocidental. Portanto, O Complexo Ocidental, o Pequeno Tratado de Desculpabilização. Portanto, Pequeno Tratado de Desculpabilização. Eu vou mostrar a versão em francês, do Complexo Ocidental, que eu já tinha feito um livro, portanto não vou falar sobre esta versão. O livro é o mesmo. Aqui tenho em versão traduzida para português e vamos então analisar, portanto, o livro. Pois bem, quem é primeiro o autor? Portanto, o autor é um politólogo, jornalista, professor especialista em geoestratégia. Também é especialista em radicalismo islâmico e em relações Ocidente-Rússia. Portanto, são as especialidades do autor. O autor é muito renomado em França e no mundo, faz muitas conferências, é membro do Instituto Choiseul, que é em Paris, tem várias obras, como eu disse, sobre as questões islâmicas e sobre as questões culturais, etnoculturais e político-culturais religiosas e sobre o futuro da Europa. O autor escreve aqui, portanto, o livro que tem por título O Complexo Ocidental, Pequeno Tratado de Desculpabilização. Então eu vou tentar ser rápido, porque há muita matéria neste livro e eu vou tentar, para que o vídeo não fique muito comprido. Portanto, o livro, como eu disse, foi lançado em fevereiro de 2020, a versão portuguesa. E o livro alerta para as razões e os perigos, portanto, as razões e os perigos da perda da autoestima, a perda da autoestima das sociedades ocidentais. Segundo o autor, as sociedades ocidentais são vítimas de um vírus de culpabilização coletiva. Portanto, um vírus de culpabilização coletiva que começa dentro do próprio Ocidente. Portanto, Alexandre Delval, intelectual italo-francês, ensaísta e especialista, fala sobre o complexo de culpa incutido na opinião pública europeia, por meio do qual os inimigos do Ocidente, porque existem inimigos da civilização ocidental, que querem destruir a civilização ocidental, segundo o autor, portanto isto tudo são palavras do autor, querem destruir a civilização ocidental e as suas nações soberanas. Portanto, o autor faz referência, portanto, aos alicerces da civilização, portanto, a família tradicional, as raízes cristãs e gregas latinas e o senso de patriotismo, portanto, dos europeus, dos ocidentais, o senso de patriotismo. Publicado em 2014, como eu disse, a primeira versão, portanto a primeira versão, que é a outra que eu mostrei, o autor explica então a patologia do complexo ocidental, patologia como fenómeno psicológico e cultural da Europa.
Este fenómeno leva, portanto, os próprios europeus a chamarem-se de racistas uns aos outros e levam a acreditar, todos aqueles que acreditam justo proteger a sua própria identidade, que o autor vai explicar, portanto, a sua própria identidade, os próprios alicerces da civilização, que são as famílias, as fronteiras, a cultura, a identidade, levam a serem contra estas ideias. Portanto, o autor explica que, ao contrário da Hungria e da Polónia, países que são patriotas, porque estiveram durante muito tempo na alçada do comunismo, e estes países guardaram a identidade patriótica. O autor explica, então, por esses fenómenos, porque então os presidentes mais conservadores, mais soberanistas, mais nacionalistas, são sempre chamados de fascistas pela mídia e por muitas das próprias populações que estão dentro da Europa. O autor explica isso como o complexo ocidental. Por isso é que o livro tem o título O Complexo Ocidental. Portanto, o autor explica aqui o politicamente correto é uma arma para enfraquecer a identidade da Europa. Portanto, aqui o autor explica isso muito bem. Portanto, este livro está muito bem documentado. É talvez o melhor livro sobre esse assunto. Creio que não há nada em Portugal editado sobre isso. Portanto, este livro é ouro sobre azul para quem quiser entrar nestas questões. Portanto, a ideia subversiva do multiculturalismo, de acolher todas as culturas e mostrar todas as culturas, aqui o autor explica, portanto, pelos próprios habitantes da Europa, que se revelou um falhanço. E pior ainda, o autor aqui fala de um sentimento de culpa dos europeus criado por um marxismo cultural, que Del Valle faz aqui uma análise profunda das origens intelectuais e psicológicas desse empreendimento coletivo de automanipulação do Ocidente. Portanto, são as palavras do autor. Com base nas pesquisas do Centro Europeu de Desinformação pelo professor Bruno Lusato, italo-francês, colega também da Alexandre Del Valle, explica que foi concebido e incutido nos próprios europeus um complexo. Ao longo de muito tempo, portanto, pelos programas nas escolas e também pela própria mídia. Então, o que é que o autor nos diz? O autor fala que existe um confronto entre o Ocidente europeu cristão tradicional, definido como Ocidente de identidade, contra um globalismo que o autor aqui, com o Alexandre Del Valle, explica que é definido como MC World. Portanto, é o nome que o autor aqui aplica, é Macworld, como nós temos McDonald's, não é? Aqui o autor explica que é o Macworld. E nós vamos ver o que é que significa Macworld. O autor define os mitos fundadores do politicamente correto que atacam o Ocidente por dentro pela sua própria cultura. Portanto, o autor fala de um mito e de um síndrome incutido que tem por nome de dívida da civilização ocidental para com as outras civilizações, que é um processo de desinformação que criou uma autêntica cultura de auto-ódio. Portanto, auto-ódio aos próprios europeus. Os próprios europeus têm ódio deles próprios. Segundo, demonização ao extremo do passado. Reparem bem, demonização ao extremo do passado e da identidade da Europa Ocidental. Portanto, aqui o autor fala de tudo. E nós temos visto o porquê que está a acontecer pelo mundo. Agora parou um bocadinho, não é? Acalmou um bocadinho, mas porquê que nós temos estado a ver todos esses grupos de jovens, não é? Porque são jovens, não são pessoas de 40, 50 anos que fazem isso. São jovens que destroem todas as estátuas, tentam destruir as estátuas todas que dizem respeito ao passado da história. Portanto, isto é um auto-ódio incutido nas próprias populações ao ponto de querer destruir o seu passado, o seu próprio passado. Portanto, o terceiro ponto, a filosofia de autodesprezo, lá está, que, segundo o autor, remonta ao iluminismo francês. Muito interessante este capítulo. O autor fala do iluminismo francês,
que se coroou a si mesmo a ideologia das democracias liberais, vejam bem, após a Segunda Guerra Mundial. E é o próprio que incutiu o autodesprezo à própria civilização. Portanto, segundo o autor, não é? Os inimigos do Ocidente, dentro do próprio Ocidente, seria uma esquerda multicultural internacionalista, seriam grandes, portanto, isso é tudo o autor que está a dizer, grandes multinacionais Macworlds, que querem a destruição das fronteiras e o livre câmbio, o livre comércio desenfreado, passando por cima de toda a gente. Pois temos uma Igreja Católica, que o autor aqui faz uma crítica muito forte à Igreja Católica pós-Concílio Vaticano II. É preciso perceber o que é que o autor aqui quer quando ele fala sobre a Igreja Católica pós-Concílio Vaticano II, que se tornou uma igreja internacionalista, defensora do marxismo cultural. Portanto, o autor aqui explica tudo muito bem explicado. O autor fala aqui do Macworld, como sendo a ideologia de consumo desenfreado, hedonista, globalista e atlantista, que considera que a União Europeia é um campo de experimentação como o primeiro laboratório do globalismo. Vê a Rússia ortodoxa e neonacionalista do Putin como o inimigo supremo. Esse Macworld, criou uma cultura planetária com música, não é? MTV, rap, cultura multicultural, Benetton, roupas de marca, Adidas, toda essa multicultura, Coca-Cola, tudo isso, não é? Portanto, o Macworld, que se tornou, portanto, uma cultura, portanto, uma própria cultura dentro do Ocidente, ao mesmo tempo destruidor dos próprios valores ocidentais. Portanto, o Ocidente tornou-se inimigo de ele mesmo. Ele tornou-se anti-identitário do passado da Europa. E o autor aqui vai fazer uma sigla de várias letras, o D, o C, o R, e o autor vai aqui falar em cada sigla, que ele explica como sendo um processo de destruição dos alicerces da civilização ocidental. Portanto, o D, demonização, acreditar que se pertence à pior civilização. Os jovens todos pensam isso. É incrível. Em vez de terem autoestima, pensarem que estão realmente numa civilização que criou coisas prodigiosas, não, eles pensam que estão na pior civilização, então destruir tudo. C de culpa, incutir o complexo de culpa no Ocidente, segundo sempre as palavras do autor. E depois, portanto, R de derrubar, reverter as próprias palavras da língua contra si própria, que é o politicamente correto, que se nós formos ver um vídeo que eu fiz agora há pouco tempo do livro de 1984, a Nova Língua, também tem muito a ver, portanto, quando se começa a destruir a própria linguagem dentro da própria cultura. Então o autor faz aqui uma radiografia de todos os mitos do politicamente correto que conseguiram destruir os alicerces da civilização ocidental. O autor fala no mito da religião católica intolerante, primeiro mito. O autor fala do segundo mito, o mito da esterofilia, o mito da tolerância do Islão, que o Islão é muito tolerante, o mito da dívida científica para com as outras civilizações, o mito do racismo unidimensional, só num sentido, só praticado pelos europeus, o mito da Idade Média como sendo a Idade das Trevas, não é? Todos os historiadores agora, a Idade Média era a Idade das Trevas. O mito da escravidão, invenção dos europeus, que isso é falso. Eu fiz agora uma publicação na minha nova página do Facebook, que se chama Verídico, que eu vou pegar em assuntos de história, com base em documentação, com livros e documentos, tudo sempre com base em documentação, que eu provo por A mais B que é falso. Muito antes de existir a Europa, muito antes de existir a civilização ocidental, as civilizações babilónicas, assírias, as civilizações africanas, os países todos africanos, as civilizações muçulmanas, praticavam durante muitos séculos a escravatura. Portanto, isto está mais que provado em documentos. E só se fala do tal comércio triangular, que foi um século ou dois, agora não tenho aqui mais ou menos o tempo, mas é uma coisa incrível. Enquanto que este mito, não é?
que foram os europeus e que não foram as outras civilizações. E é justamente as outras civilizações, que não foi só um século ou dois, as outras civilizações praticaram durante mil e poucos anos. Foi uma coisa mesmo estrondosa. Mito 8. O autor aqui fala de uma feliz globalização, como se fosse uma globalização feliz. E o autor aqui fala do Macworld, repõe à nu tudo em relação ao Macworld. Mito número 9. Mito da União Europeia e do Euro, portanto tem que se ler o livro. E mito 10, mito do multiculturalismo, que até hoje foi um falhanço completo. Nós vemos em França o que é que se está a passar e vemos em toda a Europa, o Reino Unido, a Alemanha, tudo o que se está a passar. O autor, para finalizar, fala do síndrome de Estocolmo generalizada, portanto o cosmopolitismo correto, que consiste em perdoar sempre tudo aos outros. Portanto, o Ocidente tem que perdoar sempre tudo aos outros, mas os outros nunca perdoam nada. Nunca se viu a civilização ocidental pedir perdão a alguma coisa, a civilização muçulmana, dos países muçulmanos pedir perdão por alguma coisa. Nunca se viu as civilizações asiáticas pedirem perdão por alguma coisa. E eles praticaram, entre eles até, não é? A escravatura. Nunca se viu nada disso. Somente a civilização ocidental é que se põe de joelho perante os outros. O autor explica isto tudo. Portanto, lá está, sempre valorizar a identidade dos outros e sempre autodesprezar a sua própria identidade. O autor fala muito neste ponto, que eu creio que é um ponto muito importante, que é a ideologia do autodesprezo do homem ocidental para consigo mesmo. Portanto, porquê que o homem ocidental, principalmente o jovem, tem ódio de si próprio? Porque lhe é ensinado as cruzadas, a escravidão, a colonização, tudo serve para culpar o próprio homem europeu. Então o autor agora, depois que chega ao fim, a conclusão, e o que é que o autor diz? Para poder recuperar a autoestima das civilizações ocidentais, para que os nossos jovens, em vez de andarem a destruir estátuas e andarem a fazer manifestações e a entrarem, como se vê nos Estados Unidos e na Europa também se viu, não é? Destruírem lojas, tudo o que eles estão a fazer. Em vez dos jovens fazerem isso, os jovens começarem a amar a sua pátria, a amar a sua cultura, a amar a sua civilização. Então o autor fala da primeira coisa, que é o patriotismo, a melhor maneira de autoestima. Atenção, patriotismo é a melhor maneira de autoestima. E agora quero fazer aqui uma parte. Se eu gostar de mim próprio, vou dar o exemplo de mim. Se eu gostar de mim próprio, eu vou me tratar bem. Vou fazer uma boa alimentação, vou fazer desporto, vou cuidar de mim, não vou fazer excessos, não vou ter vícios, ou seja, vou gostar de mim. Estou-me a amar a mim próprio, porque não é mal nenhum amar-se a si próprio. Nós devemos amar a Deus e a nós próprios e aos outros. Tudo está interligado. Portanto, se nós nos amarmos a nós próprios, o que é que vai acontecer? Nós começamos a desenvolver, a subir, não é? Agora, se nós nos detestarmos a nós próprios, há pessoas que não gostam delas próprias. Quando uma pessoa não gosta dela própria, mete-se nos vícios, mete-se na droga, mete-se na bebida, anda sempre desmotivada, anda sempre, por exemplo, as depressões. Porquê que há tantos suicídios, tanta gente? Nunca se viu. Os suicídios na Europa batem um recorde. A maior taxa de suicídio é no Ocidente, não é nas outras civilizações. Porquê? Porque é o ódio de si próprio. Se eu tiver ódio de mim próprio, eu não vou querer viver, não é? Então o autor aqui, muito bem, o final, não é, a conclusão, fala de reencontrar a autoestima pelo patriotismo. O autor Del Valle menciona aqui os interessantes trabalhos do pesquisador Will Schutz, especialista em autoestima, que mostrou que em muitos estudos académicos sobre coletividades, que quanto mais um grupo humano, uma empresa, uma nação espalha o amor de si próprio e por si mesmo, mais ela é respeitada. Mais ela é respeitada. Eu vou-vos dizer uma coisa. No passado, na Idade Média, a civilização ocidental era completamente diferente, o pensamento das pessoas, não é? Por exemplo, os guerreiros, os cavaleiros, os homens da Idade Média tinham uma honra muito grande e tinham uma autoestima muito grande. E os adversários tinham respeito. Por exemplo, a civilização islâmica, que entrou muitas vezes em guerra contra a civilização ocidental, os líderes principais, e nós temos o caso agora não me vem à cabeça o nome, Saladino, quando o Saladino respeitava os inimigos. Os templários, por exemplo, eu tenho escritos e livros e tudo, e tenho documentos que vêm a falar que eles tinham um respeito mútuo muito grande. Agora, as outras civilizações olham para o Ocidente, veem,
destruição, suicídio, droga, pessoas o álcool, não é? Por exemplo, vêem tudo, vêem a taxa de suicídio, vêem a moral, não é? A queda moral, não é? Porque eu não vou aqui falar de certas questões por causa da censura, não é? Mas a queda dos padrões morais do Ocidente cai completamente. O que é que as outras civilizações pensam? Se nós vamos àqueles países, vou dar um exemplo, a Arábia Saudita, eu nunca lá tive, mas tenho pessoas que lá tiveram e contaram-me, eles amam-se a si próprios, eles amam a cultura deles, eles defendem a cultura deles. Eles podem ter umas leis terríveis, não é? A Sharia, pronto. Mas eles, a gente tira o chapéu. E não é só na Arábia Saudita, há muitos países, a China de certa forma, embora é já lá um regime ditatorial, não é? Coletivista, mas há muitas outras civilizações que eles gostam de si próprio. E o que é que acontece na Europa? Neste momento, as universidades, as escolas, a comunicação social, a maior parte dos principais meios de comunicação da Europa, em vez de dar autoestima à Europa, não. Começam a dizer que a Europa foi isto, foi aquilo, e o passado da Europa é isto e aquilo, e os europeus são isto ou aquilo. E depois, o que é que acontece? Europa e Estados Unidos. O que é que acontece? Pois vemos as coisas todas. Depois, quando começam a ter ódio das forças de segurança pública, começam a ter ódio das forças armadas, coitadas, já não há quase forças armadas nenhumas, não é? Começa-se a ter ódio das instituições, começa-se a ter ódio de tudo, até que um dia vai governo, vai tudo. Então é preciso recuperar a autoestima. Este livro é fantástico, fala sobre isso, tem uma parte final espetacular em que explica como é que nós devemos amar a nossa pátria, a nossa cultura, a nossa língua, os nossos heróis do passado, a nossa história. E depois, com isso, começamos a amar-nos uns aos outros e a criar uma civilização com força, com alicerces, que não está na areia, mas que tem as raízes na rocha, como eu costumo dizer, não é? Que isto é bíblico, não é? E enquanto nós tivermos dentro de nós, dentro da nossa civilização, enquanto nós tivermos grupos que estão aqui só para destabilizar e destruir, vai ser muito difícil darmos a volta. Então, chegamos agora ao fim. Eu aconselho a leitura deste livro. Está muito bem escrito o livro. Fala de tudo. Talvez o livro mais atual que se pode ter sobre essas questões todas da civilização, tudo o que está a acontecer, porque é que estão a atacar os alicerces, o património, porque é que estão a atacar a cultura ocidental, tudo isso, nós temos aqui tudo neste livro. E eu aconselho, e o meu conselho e a minha recomendação é para que toda a gente procure um livro destes, não é, que ele está aí à venda, porque neste momento é um dos melhores livros que temos aqui à venda no mercado. Espero que tenham gostado do vídeo, que não tenha sido muito comprido. Tenho-me dito para fazer os vídeos mais curtos, mas eu não consigo, é muita matéria. Eu gostava que os vídeos fossem 5 minutos, 10 minutos, eu não consigo, porque há muita coisa para falar, senão mostro só a capa do livro e acabou, não é? Penso que é preciso também explicar um pouco mais, e agradeço por toda a gente e todo o apoio que me têm dado nos likes e nas partilhas. Também agradeço a toda a gente, porque este trabalho não é fácil, porque nós aqui estamos sujeitos a muita coisa, tentamos explicar as coisas, falando corretamente, utilizando termos corretos, quase que temos que ser politicamente corretos, não é? Por causa que a censura está a apertar muito, e então eu agradeço a toda a gente pelo apoio que me têm dado, e espero que tenham gostado deste livro, e até à próxima.